No me dio don, ¿cómo es Dios ese don del dibujo? Padre, le silencié porque estaba con el COVID pasándonos a todos. Así que está con el micrófono cerrado. Sí. No, No, un no, poco de alergia al frío. Hace mucho frío. Adelante. ¿Cuántos somos conectados, Lauren? 151 en Zoom y alrededor de 20 a 25 en, bueno, 17 están ahora en el Facebook, pero Sim. Ok. Então, se alguém tem, assim, ganas de compartilhar a hora no Kir, porque vamos ter um outro momento também, mais ao final, onde vamos fazer outra dinâmica e vamos comparar as imagens, as palavras que fizemos agora e depois del estudo. ok. Si ¿Sí? deseas, puedo abrir el chat también para las personas que nos puedan compartir y son un tanto tímidas en el chat, nos ponen las, Sí, sí, claro. puede ser. Y nuestros amigos y amigas del Facebook también tienen ahí su momento para compartirnos. Los que Sí, quieren hablar también puede ser 2 o 3 personas, Marga, para que alcen la sí, mano. Ok, sí. listo. Entonces, 2 o 3 personas pueden hacerlo a viva voz. Ok, Nelly, te abro el micrófono y compártenos. El mío es breve, pero es lo que yo percibo. Percibo a una mujer que tenía necesidad, que tenía sed y hambre, pero en realidad era sed de beber el agua de la vida y la necesidad de ellos era recoger la cosecha de las almas. Uhum. Entonces, basado en eso, llegué a la conclusión que como actuamos en la tierra, podemos ganarnos o perder la vida eterna. Eso es poco, pero... Bastantes de eso, Nelly. Sí, ¿sí? Oh, nossa, ok. graças. Thank you, gracias. Vamos a Graças. a Lali, por favor, Lali. Gracias. Perdón que no estoy con imagen. Bueno, pero mi contribución es que de la forma que yo le veo a la samaritana, es como una mujer que antes de llegar al pozo tenía una vida espiritual vacía. Estaba sedienta de espiritualidad. Debe haber sido una mujer maltratada, pero valiente. Una mujer con iniciativa, receptiva, creyente, pero temerosa. Temerosa Uhum. de estar frente a su Dios. Uhum. ¿Ya? Eso es esa es mi contribución. Ahora, de la forma que yo me veo como samaritana, han ocurrido, ha habido una situación en mi vida en la que sentí el cántaro vacío. Uhum. Y de verdad, bueno, esta lectura me ha servido para hacer una analogía con mi propia vida, ¿no? Sentí el cántaro vacío y me dirigí al pozo y el Señor me hizo una propuesta y yo acepté. Y llevo 4 años dirigiendo un grupo de oración de señoras de la tercera edad. Entonces, no importa, el cántaro quedó atrás, pero la sed estaba saciada Uhum. y bueno, pues le pido a Dios que me deje continuar, nada más. Esa es mi contribución. Gracias. Isso. Graças, que lindo. Hay un dibujito que lo quiero compartir. Perdón, un minutito que alguien me mandó. El papito de uno de nuestros participantes. Y para él se la imagina así, con el agua, miren, como yo despeinada. Y es una mujer emprendedora, nos dice para el papá de Robert. ¿Qué? Ah, sim.
Qué lindo, gracias por compartirlo. La hermana, ay, es que ya se me atascó esto de mensajes. No sé, tú nos dices, Marga, para no, no avanzar mucho, pero Glorita, hermana Gloria de Colombia, nos dice una mujer incomprendida, sola, sufrida. Y le vamos a escuchar, si te parece bien, como última participación, Mercedes. Sí, Mercedes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta mujer con el cántaro, a mí como que me interpela, porque dice el Señor en una parte, ¿no? Que yo te daré agua viva, en la que yo te daré y se convertirá dentro de él. Es decir, como que Dios nos dice a cada una de nosotros, que una vez que hemos recibido esa nueva reconciliación, ese perdón, tenemos que dar fuente de vida, porque el agua es una fuente de vida, que no debe dejarla ahí para nosotros, sino que darla. Y sí me gusta esta partecita de la mujer samaritana, porque ella deja su cántaro y va en busca. Es decir, ya no se fija en lo que ella tenía para vivir, sino que va a buscar a sus demás personas para que se encuentren con Jesús. Esa es mi contribución. Gracias. Bueno, te hago un resumen así un poquito, faltando a muchas cosas que nos dice tanta gente bonita, pero una mujer socialmente discriminada, una mujer marginada, una mujer que tenía 5 maridos y que tenía soledad, necesitaba llenar un vacío. Bueno, van por ahí los comentarios, si deseas, ahí están en el chat, Marga. Ok. Então, graças por aceitar fazer essa dinâmica, porque a gente gosta de saber, assim, onde estamos e para onde vamos. Então, vamos começar o PowerPoint. Lauren, ¿puedes colocar, poner? De acuerdo. La primera parte, yo voy a hablar sobre más el contexto, ¿no? de la situación de los samaritanos na Samaria, un poco un recorrido histórico, algumas questões étnico-culturais, religiosas e políticas, né, que empezaram esse conflito, né? E vamos aí ler o texto e depois vamos concentrar-nos em algumas partes mais significantes do texto. Não vou tratar da parte mais ao final, onde Jesus fala de la água, de la vida, ele não quer comer, né, del pão, não quer beber, porque seria um outro estudo. Vou concentrar mais na mulher samaritana. Então, o contexto é onde se dá esse encontro de Jesus com a samaritana, é um contexto de conflito, né? Um conflito histórico que é de muitos anos, né? Então, vamos começar pelos motivos históricos e políticos. Samaria tem uma larga história na Bíblia, desde Abraão, Sara e Agar, Moisés, Séfora, Miriam, Arão, Jacob, Lia e Raquel, José, Josué, hasta o rei Acabe. E ao redor de 930, houve uma insurreição das 12 tribos, especialmente do norte, devido à sobrecarga de impostos decretada por Salomão. Salomão morreu nesse ano, 930 antes de Cristo. Então, 10 tribos
fundaram o Reino do Norte, que lo chamaram de Israel, cuja capital era Samaria, e Jeroboão, então, foi eleito rei, pero ele não melhorou a questão dos impostos, né, e generou uma insatisfação entre as pessoas, e então veni Jeroboão, né? E duas tribos fundaram o Reino do Sul, chamada Judeia, cuja capital era Jerusalém. Israel. Então, quando falamos acá de israelitas e judeus, são esses dois reinos, o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judeia, né? Israel foi marcada pela conspiração e da idolatria. Amós, Miqueias falam muito sobre isso. E o rei Acabe, que era um rei ímpio, né, casado com Jezabel, construiu em Samaria um palácio suntuoso, feito de marfim. Isso está em 1 Reis, em Amós, na época de Elias e Eliseu. Adelante. Então, esses foram alguns outros motivos históricos e políticos, né? Então, em 720 a.C., Israel foi invadido pelo Império Assírio, né? Os assírios eram os mais cruéis, né, de todos os impérios que invadiram a Palestina, né, naquele contexto. Eles eram muito cruéis. E uma das formas da crueldade deles era tirar da população as pessoas que estavam na elite intelectual, na elite sacerdotal, na elite do dinheiro, das terras, né? E desapropriar as terras que eram das pessoas que ficaram lá. E parte da população israelita, então, foi exilada, houve uma repopulação do território com gente de outros pueblos. Então, parece que são 5 pueblos diferentes que chegaram a Israel, e com isso também generou alguns conflitos, né, por causa de questões religiosas, culturais, né? Então, outros motivos étnicos e culturais que são parte do conflito, com a chegada de outros pueblos com suas próprias culturas, houve uma mescla cultural, sobretudo, por os matrimônios mixtos e por a convivência dentro do território. Adelante. Então, motivos religiosos. Os outros pueblos trajeron suas religiões e assim surgiu um sincretismo religioso. E isso, para os judeus do sul, era deplorável. Por esta razão, os judeus consideravam os israelitas ou samaritanos como um povo impuro. Eles tinham sua própria herência religiosa basada no Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Torá, e não aceitavam outros livros da Bíblia hebreia, mientras guardavam a legada do Messias. Em 587 a.C., a região passa para o domínio do rei persa Ciro, né?
também o retorno do cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. Os sírios teve uma história um pouco diferente, porque Ciro permitiu que as pessoas retornassem ao país, que retomassem as terras que haviam perdido, e também a liberdade religiosa, né? O respeito às religiões, coisa que os babilônios e assírios, principalmente assírios, não tiveram essa mesma posição. Tanto que existe um registro que se chama Estela de Ciro, que é considerado a primeira carta de direitos humanos, e foi traduzido para todas as 6 línguas oficiais da ONU, como parte da história dos direitos humanos, como sendo a primeira iniciativa de reconhecimento, né, e respeito aos direitos das pessoas. Bom, neste contexto, os sírios eles permitiram a reconstrução dos templos, né, que haviam sido destruídos pelos babilônios, especialmente pelo Nabucodonosor. E nesse contexto, os samaritanos tinham ganas de ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém. Pero a resposta dos judeus foi muito dura. Diz assim em Esdras: não tem nada que fazer na reconstrução da casa de Deus. Então, eles foram a construir seu próprio templo no monte de Gerizim. Então, o lugar sagrado de Samaria era o monte Gerizim, e mientras que os judeus estavam, então, com o monte Moriá, onde estava na cidade de Jerusalém. Então, esses são o contexto, né? Podemos ir adelante. E nós vamos ouvir agora o texto, mas eu gostaria, então, de começar com esse contexto, porque quando vamos agora ler e escutar o texto bíblico, esse contexto de conflito, né, é importante que tenhamos em conta ao ler e ao escutar o texto bíblico, para que possamos entender com mais propriedade o que está acontecendo ali, o que significa esse encontro de um judeu com uma samaritana. Então, vamos ao texto. Lauren, e quem mais? ¿Quiénes más? Y Lali, que fuimos los que nos comprometimos. Entonces, Lali, tienes abierto el micrófono y empezamos, creo, contigo, ¿verdad? Sí, yo voy a narrar, ¿verdad? ¿Y tú eres samaritana? Sí, ya. Y Padre Lauren es el Jesús, sí. Okay. Jesús y la samaritana. Y el narrador, ¿eh? O narradora. Sí, ella, Lali, narradora. Ok. Entonces pueden pasar. Jesús y la samaritana. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan. Aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino a sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer.
La samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ella le dijo, Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él? Jesús le dijo, El que beba de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. El agua que yo le daré se hará en él manantial de agua que brotará para la vida eterna. la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Jesús le dijo, Anda a buscar a tu marido y vuelve acá. la mujer contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Es verdad lo que dices, que no tienes marido. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. la mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios. Jesús le dijo, Créeme, mujer, la hora ha llegado para ustedes de adorar al Padre, pero no será en este cerro ni tampoco en Jerusalén. Ustedes, samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, conocemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos, pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son esos adoradores a los que busca el Padre. Dios es espíritu, por tanto, los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. la mujer le dijo, Yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos explicará todo. Jesús le dijo, Ese soy yo, el que habla contigo. en aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos insistían, Maestro, come. Pero él les contestó, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le había traído de comer. Jesús les dijo, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo sus obras. ¿No dicen ustedes, faltan 4 meses para la cosecha? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y vean cómo los campos están amarillentos para la siega. Ya el segador recibe su paga y junta frutos para la vida eterna, de modo que también el sembrador participe en la alegría del segador. Y se verifica el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha.
pues yo los envío a cosechar donde otros han trabajado. Otros han sufrido y ustedes se hacen cargo del fruto de sus sudores. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días. Hasta ahí nomás. Hasta aí. Isso. Puedes volver en la parte anterior, el mapa. Isso. Então, o que chama atenção no início do texto diz que Jesus necessita passar por Samaria. Então, nesse cenário de adversidade e intolerância que vimos antes, Jesus vai passar e nossa história vai se desarrollar, desculpe. Então, os judeus não passavam por Samaria, considerada uma terra impura, por medo a contaminar-se. Alguns samaritanos radicais eram muito hostis e atacavam e até assassinavam os peregrinos judeus. Então, fizeram uma situação muito extrema de judeus atravessarem a Samaria para ir a Galileia ou de Galileia para a Judeia. Em caminho entre Galileia e Jerusalém, tomavam uma ruta mais larga e incluso mais difícil por regiões montanhosas, todo por não passar por Samaria. Uma ruta era o Vale do Rio Jordão, né? Entravam na parte superior do rio, por lado ocidental, desciam o vale até chegar cerca de Jerusalém, atravessavam para a outra margem e completavam o seu caminho. E a outra era a ruta comercial, chamada de Estrada del Mar, que ficava no litoral do Mar Mediterrâneo, que esse trajeto era de 150 quilômetros. E por Samaria seria 120 quilômetros, pero a diferença não é muita, de 140 para 120, 150. Pero o caminho pelo Vale do Rio Jordão e a Estrada do Mar, pelo menos na parte norte dessa ruta, era muito montanhosa, que dificultava muito o caminho. Vamos ver no mapa essas rutas, né, que tradicionalmente eram usadas pelos judeus. Aqui não aparece a ruta da Samaria, porque não era praticamente usada, mas podemos ver a ruta pelo Vale do Rio Jordão e a ruta pela Estrada del Mar. E aqui podemos também ver Nazaré, que fica bem na fronteira entre Samaria e Galileia. Isso. Então, eu penso que é possível que Jesus haya tenido contato com os samaritanos, porque Nazaré, onde Jesus passou boa parte de sua vida, estava próxima à fronteira de Galileia e Samaria. Volvemos a ver em outro mapa. Nesse mapa é possível perceber
as regiões montanhosas, né? Tanto à direita, né, lado leste do Jordão, quanto ao lado ocidental, e incluso essa faixa da estrada do mar ao norte da estrada é muito montanhosa. E aqui está, circulei em vermelho o Nazaré, né? É possível, mais uma vez, perceber como Nazaré está muito cerca de Samaria. Apesar de ter o Monte Carmelo, né? Mas está muito cerca de Samaria. Adelante. Então, eu gostaria de agora entrar nessa parte que é a eleição de Jesus, né? Jesus decide sair de Judeia e regressar a Galileia, devido aos fariseus que haviam começado a conspirar contra ele. Jesus não escolheu Samaria por ser uma ruta mais curta ou mais fácil. Ele não escolheu tampouco a ruta mais tradicional dos peregrinos, que era bordeando as margens do Rio Jordão. Ele tinha uma intenção que iremos descobrindo pouco a pouco em relato de João. Aqui diz, ele necessitava passar por Samaria, porque tinha uma missão ali, acabar com o ódio mútuo entre judeus e samaritanos. Esse pequeno lapso nos prepara para o que vai venir em el Evangelho, né? Então, alguns dizem que Jesus estava com pressa de regressar logo a Galileia por causa dos fariseus, mas eu não creio que isso seja a razão que Jesus escolheu a Samaria para sua ruta, né, para a Galileia. Então, como o texto empieza dizendo que ali seria um lugar para comer, beber e descansar. Al llegar ao poço de Jacó, na hora sexta, ele pede aos discípulos ir a buscar comida em la cidade. Por que ele não vai com eles? Queria poner os discípulos em uma situação constrangedora com os samaritanos. Judeus e samaritanos não podiam ter nenhum contato físico, nem sentar-se na mesa para as comidas, nem tampouco tomar a água que se lá haya servido. Tudo o que os samaritanos tocavam era considerado impuro pelos judeus, né? E com eles a contaminar-se, né, por alguma comida ou algo que haya sido preparado pelos samaritanos, Jesus conhecia muito bem estas regras. Há uma intenção no relato que o relato vai revelar. Laura, às vezes tem umas partes do PowerPoint que está sendo cobrido pelos nossos rostos aqui à direita. Seria possível ocultar y dejar solamente el PowerPoint? No, no es posible. Yo voy a pasar esa franja de arriba a abajo. Cuando llegues hacia abajo, la pasaré arriba. Ah, ok. Ahí la tienes. O que significa a hora sexta? Vamos a ver o sistema romano para contar o tempo. E o sistema judío. Na conta judia, empieza
com las 18 horas. Hora sexta é igual a 6 horas de la mañana, porque empieza a contar a partir das 18 horas. E na conta romana começa em la medianoche, hora tercia, igual a 6 da manhã. Ele, o evangelista Juan, usa o sistema de contar o tempo romano e Marcos usa a conta judia. Né? Então, a crucificação de Jesus se dá às 6 da manhã, segundo Juan, não, e segundo Marcos também, porque era a hora tercia, né, e os crucificaram, e sobre sua cabeça estava escrita a acusação, o rei de los judíos, segundo Marcos. Marcos usa então, a conta judia. E Juan disse que era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse Pilatos, né, a los judíos, este é o rei de ustedes. Então, fica muito difícil de definir se foi às 6 da manhã ou ao meio-dia. Mas, pelo que parece, Juan usa a conta romana, que seria, então, 6 da manhã. Adelante. A que hora estava a mulher em el poço, afinal? Então, segundo Juan, a mulher foi ao poço às 6 da manhã e não ao meio-dia. Isto não é nada estranho, mas muitos dizem que foi ao meio-dia, por isso a mulher estava sola, quizá por vergonha, por sua reputação, né, nas imagens que se constroem também, e nas tradições, interpretações bíblicas. E a pergunta é, importa o horário? Talvez seja só um recurso retórico, um detalhe para construir um relato dos acontecimentos. Agora, o encontro com Jesus. A mulher se surpreende quando chega ao poço e vê aquele homem judeu sentado, solo, como se lá estivesse esperando. E Jesus lhe pede, dá-me de beber. Isso parece um recurso, uma estratégia para iniciar o assunto. Jesus e os discípulos deviam haver tomado água quando chegaram allá. Não precisavam de mais água agora. Jesus não precisava, a princípio. Chegou numa ruta cansado, sedento, e ficou esperando para que alguém lhe trouxesse uma água. Não. E a mulher que estava muito assombrada com isso, com a pergunta e com a presença de Jesus, surpreende a Jesus, né? E faz um questionamento interessante. Como tu, sendo judeu, hablas comigo, que sou samaritana? Com essa pergunta, ela expõe toda a questão do conflito entre o povo judeu e o povo samaritano. Ou seja, ela estava muito consciente desse conflito, das razões do conflito. É como se ela quisesse recordar-lhe a Jesus que ele se burlou nas regras de seu próprio povo. Hablar com uma mulher que seja samaritana e, em cima, pedir-lhe que sirva água, ele quedaria impuro se ela decidisse água, pelas regras convencionais, né, que os próprios judeus haviam imposto. Es como si ella le recordase a Jesús que se burlaba de las reglas de su propio pueblo. Sim,
E Jesus responde, se supieras quem é ele que te pede, dá-me de beber, ele te daria a água viva. E ela respondeu, o poço é profundo. Como poderias dar-me a água, se não tens nada com que sacar água viva? Neste ponto, ela pensa que Jesus deve ser um pouco tonto, porque não tem um balde, nenhuma vasija, o cântaro para tomar água. E questiona a Jesus, eres tu acaso maior que nosso pai Jacó, que hizo este poço, bebeu dessa água, ele, sua família e seu rebanho? Agora ela recuerda a Jesus da tradição de nosso pai Jacó. Então Jesus se revela, se bebes desta água, volverás a ter sede. Pero se bebes da água que eu te dou, nunca mais terás sede. El água que eu te darei será uma fuente que emana para a vida eterna. Então, a mulher parece que emocionada, a mulher pede, então, dá-me dessa água, para que nunca mais eu tenha sede, nem tenha que vir para buscar água. Jesus responde, anda a chamar tu marido e vuelve cá. E agora nós temos uma situação tensa de um diálogo. A mulher responde, não tenho marido. E Jesus lhe responde, dizes bem, 5 maridos has tenido, e o que está contigo tampouco é tu marido. Has hablado com a verdade. Esta questão dos 5 maridos tem muita discussão. Cada qual tem uma interpretação, uma forma de ver. E há quienes defendem que se refere a los 5 dioses del acrónico Baal, né? Há quem defende que se refere aos 5 livros do Pentateuco, que são os livros que os samaritanos consideram como a Torá deles, né? Os outros livros não são considerados. Pero nunca se perguntam por que a mulher ha tenido 5 maridos. A mulher samaritana frequentemente é mostrada como uma pecadora, de mala reputação, e esta imagem deve ser reexaminada. Sabemos por outras passagens do Antigo Testamento, como Ruth, né? Quando um homem casado morria sem filhos, era dever de seu parente mais cercano casar-se com a viúva. É provável que essa mulher haya sido obrigada a aceitar a seus esposos sucessivamente ao morrer um depois do outro. Não sabemos. Não sabemos se que pode haver passado. Sabemos que o divórcio, na linha mais ortodoxa, rígida do judaísmo e mesmo dentro do samaritanismo, era muito difícil. Mas uma linha mais liberal era bastante flexível, ao ponto que bastava desagradar a mulher, era motivo para o marido que se separe dela. Por exemplo, uma situação cotidiana nossa, colocar um pouco mais de sal em arroz poderia ser um motivo para o divórcio. Então, não conhecemos o que se passava com esta mulher. A mulher reconhece a Jesus como profeta. Senhor,
veio que eres um profeta que falou a uma mulher. Pero, e agora? Nossos padres adoravam em este monte, e ustedes dizem que Jerusalém é o lugar correto para a adoração. Mulher, disse Jesus, chegará a hora em que não adoraremos nem esse monte, nem Jerusalém. Ustedes adoram o que não conhecem. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Deus é espírito e deverá ser adorado em espírito e verdade. E aí Jesus desconstrui a ideia de que o tempo físico ser o único local para viver a fé e adorar a Deus, como era considerado pelos judeus. Talvez Jesus tenha em mente a los peregrinos que deviam ir uma vez ao ano ao templo de Jerusalém, sem importar a distância, para oferecer um sacrifício, aunque seja uma paloma. E Jesus se revela como o Messias esperado. Eu sei, respondeu a mulher, que há de venir o Messias, chamado Cristo. Quando ele chegará, anunciará todas essas coisas. Lhe disse Jesus, eu sou, eu que hablo contigo. Eu sou essa mesma expressão usada em Êxodo, quando Deus se mostra a Moisés, e Moisés pergunta, qual é tu nome? E ele responde, eu sou. Né? Deus é verbo, Deus não é palavra, não é substantivo fixo, verbo se movimenta, substantivo só se movimenta com verbo. Em esse momento, os discípulos se quedam em silêncio, os discípulos, né, se quedam em silêncio, observando. Parece que não conseguem entender do que estava ocorrendo ali. E a mulher, né, a partir dessa revelação de Jesus como o Messias, deixando seu canto, saiu para a cidade para contar o que havia passado. Venham comigo e conosco a um homem que me ha dicho todo quanto he hecho. Porventura, porventura el Cristo? E muitos foram donde Jesus estava e creyeron em ele, graças ao testemunho de la mulher. Depois, muitos outros foram e disseram a la mulher, agora não creemos por tu testemunho, porque nós outros mesmos hemos visto e ouído e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E pediam a Jesus que se quede mais tempo com eles, e Jesus se quedou 2 dias mais em Samaria. Bueno, algumas reflexões e conclusões que podemos, nesse momento, fazer a partir desses elementos do texto. É necessário desconstruir a ideia da mulher samaritana como uma pecadora, né, de mala reputação, a la que Jesus desnudou em sua condição e rehizo sua imagem. Isso é uma questão que que precisamos fazer, né? Desconstruir essa imagem negativa da mulher samaritana. Outra questão em el encontro de Jesus e a samaritana se inicia um diálogo.
ela muestra que tem conhecimento de sua tradição, que pode falar com claridade acerca das distinções entre judeus e samaritanos, e que desse apresentar a Jesus seus questionamentos. Ela habla com Jesus de igual para igual, né? Isso é muito bonito, isso é lindo nesse texto. Ela habla com Jesus de igual para igual, apesar de todas as questões que ela tenha muita consciência, né, desses conflitos, dessas discriminações, das intolerâncias, né? Ela tem uma autodeterminação muito forte, né? Conosce sua tradição e habla de igual para igual. Jesus transpassa as barreiras raciais, religiosas e sociais que alejavam a essa mulher do povo samaritano. E em diálogo, Jesus se mostra respeitoso e com bastante paciência para explicar os questionamentos feitos por a mulher. Se a gente pudo ver que a narrativa, na narração, como, não sei como é em espanhol, né? Ela vai se dando por etapas, por cenas, né? Uma atrás da outra, e isso mostra também a paciência que Jesus tem para explicar, como aparece em outros textos bíblicos, né? Nos evangelhos, sobretudo. Aqui está repetido, mas é isso mesmo. A mulher se sente comovida e sedienta dessa água viva. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir a buscá-la. A samaritana conhece ao Messias por si mesma e corre à cidade para anunciar e contar as boas notícias que ha conhecido. Ela chegou à conclusão que ele era Messias. Não seria por acaso esse o Messias? Porque os samaritanos também tinham uma característica que aguardavam a chegada do Messias. Tudo isso foi possível porque tanto Jesus como a samaritana tiveram que cambiar seu pensar e chegar a uma forma diferente de entender, por meio do diálogo. E isso é importante porque, especialmente no contexto brasileiro, nós temos nesses últimos 7 anos, mas sobretudo nos últimos 4 anos, um conflito, né, alimentado por fake news, onde basicamente os brasileiros estavam em 2 grupos diferentes, né? Um grupo da extrema direita e outro grupo mais à esquerda, e os devem ter acompanhado as eleições, né, em 2022. Foi muito conflituoso, foi muito difícil, com disseminação de ódio, né? E não era mais possível o diálogo. Não era possível o diálogo com o grupo que estava alinhado com a extrema-direita. Mesmo que não eram da extrema-direita, mas se alinharam com eles, não era possível, não havia argumento. E aqui também né, temos um conflito bem sensível, bem sensível, né? E a forma de entender, né, foi por meio do diálogo. Jesus e a samaritana dialogam e se respeitam, né? Mesmo com os questionamentos da samaritana, Jesus vai mostrando que ele não é assim, né? Ele é o Messias.
diria isso no Messias. Então, Jesus começa sua missão com a comunidade judia, pero se abre a missão por los gentios, passando por Samaria. Então, quando eu digo, no texto inicial, digo que Jesus precisava, era necessário passar pela Samaria, porque havia uma intenção missionária. A mulher samaritana, que não tinha nome registrado no texto, foi a primeira testemunha da revelação de Jesus como Messias em Samaria. Se nós temos lá Maria Madalena como a primeira testemunha da ressurreição, no contexto da Samaria, da Judeia, de Judá, em Samaria é a samaritana, que tampouco tem seu nome registrado em texto. Não sabemos o nome. E a partir de ela, o evangelho começou a ser anunciado e se iniciou assim a missão cristiana nesse contexto da Samaria. Então, isso aqui, então, apenas para concluir, né, o foco aqui é a mulher samaritana. Não entramos em mérito da fé da samaritana, a fé interreligiosa e seu sincretismo, da Samaria, desculpa, e seu sincretismo religioso, nem em os demais versículos sobre o comer e beber, que merecem outro estudo por separado. E a partir da água, um elemento tão importante, né, fonte no Antigo Testamento, podemos ver muitos relatos da água como fonte de vida, fonte de sabedoria, e, sobretudo, em contextos de regiões desérticas, como fazia parte também da Palestina antiga, né? Nós queremos finalizar uma reflexão no contexto atual. Pero antes, mirar algumas imagens que retratam o cuento de Jesus com a mulher samaritana. São imagens de vários contextos, né? Esse aqui é o poço de Jacó, sobre o qual foi construída uma igreja. Esse seria o poço de Jacó, nessa imagem. Então, essas são outras imagens né, de dibujos, de pinturas, de vários contextos, né? Podemos perceber também nas imagens que eles espelham o contexto, né? Contexto mais rural, o contexto mais urbano. Também com rostos diferentes, né, com etnias diferentes. Alegre, la samaritana. Rosto alegre.
havia a oração mundial pela União dos Cristãos, né? Trabalhou o texto da água a partir desse texto da Samaritana. E aí eu queria trazer algumas questões, os desafios da água escassa para as mulheres e para a população mais pobre do planeta. Lembrando que no próprio Evangelho de João, nós temos lá conhecida mensagem, né? No vine para ter que, eu vine para que tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, não é pouca vida, né? Não é vida miserável. É vida completa, em abundância. Um pouquinho, gente. Bateria. Ella vino a buscar água. A Semana Mundial de Oração pela Unidade dos Cristianos, em 2018, selecionou, então, este tema para trabalhar a temática da água e sua relação com a vida das mulheres. Então, a partir dessas reflexões e outras, né, quero finalizar essa parte com algumas desses desafios, né, aportes. Diariamente, em milhares de lugares de todo o mundo, as pessoas necessitam buscar água para seu próprio consumo, para preparar os alimentos e para o asseio. E o transporte da água é um trabalho muito duro, muitas vezes tendo que recorrer largas distâncias e que leva tempo, e essa tarefa é feita principalmente por as mulheres. A Unicef diz que o acesso à água local aumenta as oportunidades para as mulheres e também aumenta os direitos das mulheres no mundo em desenvolvimento. A água contaminada traz sérios perigos para a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente. 844 milhões de pessoas no mundo não têm fácil acesso à água limpa. E a boa saúde está diretamente relacionada com a importância de ter acesso à água. Aqui é uma canção brasileira da cantante Vanessa da Mata, que vamos escutar no final, né? Muito interessante. Já se vê a lo lejos a senhora com a lata na cabeça, balanceando a lata visca, más de lo que dicta el cuerpo, lo que hace y el ciego equilibrio, la lata no muestra. El cuerpo que se dobla para manter la lata recta. Por cada brazo una fuerza. De fuerza, ni una sola gime. La lata solo rodea, no toma. El agua en el camino muerto, y la fuerza nunca se seca, por el agua que es tan pouca. O nome da canção é a força que nunca seca. A força que nunca se seca. A la derecha tenemos la traducción. Sim, português e espanhol. Aqui temos
la canción. Después de lo siguiente la pondremos. Sim.